Um tubo em formato de U está parcialmente cheio de um fluido 1 com densidade ρ1. Essa letrinha aqui que parece um P, pessoal, é ρ, ok? Um fluido 2 com densidade ρ2, que é menor do que a densidade 1. Então, o fluido 2 é menos denso do que o fluido 1. Ele é colocado em um dos ramos do tubo, de modo a formar uma coluna de altura H2, conforme a figura. Considerando-se os fluidos immiscíveis, vamos lembrar o que é immiscível? Que não se misturam. Então, quando você olha para a figura, você consegue perceber, de um lado você tem o fluido 1, do outro lado você tem o fluido 2, e tem uma superfície de separação entre eles, ó, e eles não se misturam, immiscíveis. Immiscíveis entre si, e denotando-se por G o módulo da aceleração da gravidade, a razão H1 sobre H2 entre as alturas é dada por... Bom, tenho repetido aqui ao longo das questões, quando se faz comparação, aqui ele está comparando dois fluidos, começa procurando o termo de comparação, ou seja, o que é que há de comum, qual é a grandeza física comum aos dois objetos comparados, nesse caso os dois fluidos. Aí nós vamos para o básico, o clássico de tubos em forma de U. Dê uma olhada aqui na figura. Quando você tem um tubo em forma de U, não importa o que a questão disser. Primeira coisa que você vai procurar, a superfície de separação entre os dois fluidos. Você traça um nível horizontal nessa altura e pega o ponto lá no outro tubo nesse mesmo nível. Por que isso é importante? Vamos chamar isso aqui de ponto 1 e vamos chamar isso aqui de ponto 2. Você pode garantir que a pressão no ponto 1 ela é igual à pressão no ponto 2. Por que eu posso garantir isso, Delfrânio? Porque nós estamos falando de pressão exercida por um fluido. E essa pressão, a pressão fluidostática, é dGH, onde H é a profundidade que você está no fluido. Então, se nós temos dois pontos ao mesmo nível, eles estão na mesma profundidade, no mesmo H, de modo que vão ter a mesma pressão. Essa é a maneira de resolver todas as questões de tubo em forma de U. Bom, repara agora que essa questão aqui acabou. A pressão no ponto 1, ela seria a D, que é a densidade do fluido 1. Na questão, ele nem usa a letra D, a gente viu que ele usa ρ. Então, vamos colocar aqui ρ1. G, a gravidade local, e H1, a altura do líquido 1. Do outro lado, nós temos ρ2, a densidade do líquido 2, a gravidade local e a altura do líquido 2. Aí você deve estar olhando para essa minha equação e dizendo assim, Delfrânio, mas tem aqui uma coisa importante a comentar. Cadê a pressão atmosférica? O que acontece? Ele não faz referência na questão à pressão atmosférica. E se você olha para o desenho, tu não tem a mesma sensação que eu, que esses tubos aqui estão fechados? Lembrar que se os tubos estão fechados, você não conta a pressão atmosférica sobre os fluidos. Daí, então, a minha equação estaria correta. Mas, Delfrânio, pode ser só uma coisa do desenho. Vai que esses tubos aqui estão abertos. Tudo bem. Se esses tubos estiverem abertos, tu vai ter de um lado pressão atmosférica e do outro lado também a mesma pressão atmosférica. Na hora que você colocar aqui, ó, pressão atmosférica de um lado da equação, pressão atmosférica do outro lado da equação, isso vai sumir da equação do mesmo jeito. Concorda comigo? De modo que aqui não tem muito o que fazer, não. Bom, densidade, gravidade e altura dos dois lados. A gravidade sendo a mesma. O que foi que ele me pediu? A razão entre a altura 1 e a altura 2. Olha para a equação. Vou trazer a altura 2 da direita para a esquerda. Olha o que vai acontecer. Vou levar a densidade 1 da esquerda para a direita. E a questão é finita. A altura 1 sobre a altura 2 seria densidade 2 sobre densidade 1. Densidade 2 sobre densidade 1, que aparece aqui no item A. Agora, ó, não tira o olho das alternativas. Me escuta, mas não tira o olho das alternativas. Olha para o item B de bola. Lembra o comentário que eu fiz na questão anterior sobre cuidado quando ele pede a razão? Seria densidade 1 sobre densidade 2 se ele tivesse pedido o inverso do que ele pediu. Então, cuidado com a razão que ele pede. Se A sobre B ou B sobre A.
De mais a mais, antes de nós passarmos para a nossa próxima questão, enfatizar um ponto. Foi questão de hidrostática, tubo em forma de U, não importa se é aberto, se é fechado, se é aberto de um lado, fechado do outro, um líquido, dois líquidos, três. O clássico, olha logo para a superfície de separação entre os dois fluidos, marca um ponto lá. Puxa um nível horizontal até o outro tubo, marca outro ponto no mesmo nível. 2 pontos no mesmo nível num fluido significa dizer pressões fluidostáticas iguais. E a partir daí você resolve questões de tubo em U, ok?